se você descobrisse, você recebesse uma correspondência, um e-mail, de que você tem direito a uma determinada herança, uma herança fabulosa de 50 milhões de reais, essa herança com certeza mudaria a sua vida, em termos de preocupação com o futuro, em termos de conforto, em termos práticos, ao receber essa notícia. Ao receber essa notícia, você também receberia a informação de que você precisaria ir ao cartório, para que o documento que rege esta herança, o documento que norteia com seus artigos, com as suas cláusulas e com os detalhes dessa herança, você recebesse, estudasse esse documento, e aí então, à luz do seu entendimento profundo, você iria, em um determinado número de anos, receber esta herança. Eu pergunto para você, amado, amada, com que interesse leria e estudaria você esse documento? Garanto que com grande interesse, conhecendo as cláusulas, as subcláusulas, os detalhes que vão então dar a você acesso a essa montanha de dinheiro. Nós deveríamos ter o mesmo interesse pelas cláusulas, pelos versículos, pelos capítulos e pelos ensinos bíblicos que nos dão acesso à vida eterna, amém? Então, quantos têm o documento da vida eterna? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Nós vamos dar seguimento à nossa análise da carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos avaliar nesta manhã os versículos 12 a 16 do capítulo 3. Filipenses, terceiro capítulo, o segmento a ser considerado são os versículos 12 a 16. Abre o texto e acompanha comigo. Eu vou ler a partir da Ara. Acompanha na tua tradução. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Pai, abre as nossas mentes, nos dá entendimento da Tua palavra, Senhor, e que a Tua palavra chegue aos nossos corações e nos mude, nos desafie, nos faça mais fervorosos a começar de mim, nos faça mais ardentes por Te seguir, mais jubilosos pela vida eterna. Nos ajuda nesta manhã, Pai. Não queremos receber apenas informações intelectuais, queremos ser desafiados nos nossos corações para sermos mais santos, mais perfeitos, mais parecidos com Jesus. No nome do Teu Filho nós oramos. Amém. No texto que nós acabamos de ler, vemos uma declaração do apóstolo Paulo admitindo que ele não é perfeito. Ele declara no versículo 12, parte A, ainda não obtive a perfeição. O que significa isso? Quando ele diz, eu não sou perfeito, é igual, é a mesma coisa de dizer, eu não sou igual a Jesus. É a mesma coisa. Eu ainda não sou igual a Jesus. No contexto anterior, que nós já examinamos nesta igreja, Filipenses 3, 4 a 7, Paulo disse que havia perdido todos os privilégios, toda a sua herança judaica, todos os méritos que pensava ter, a fim de ganhar a Cristo e ser achado nele. A expressão
ganhar a Cristo significa ter vida eterna ou ter a vida de Deus. Nós já vimos que vida eterna na Bíblia não é simplesmente vida sem fim. Todos que estarão no inferno terão também existência sem fim. Vida eterna na Bíblia, vida eterna é vida sem começo, é vida sem origem. A única vida sem começo é a vida de Deus. Todo tipo de vida teve um começo. As montanhas, os buracos negros, os demônios, os anjos tiveram um começo, tiveram uma origem. Então, a única vida que não tem origem, que não tem começo, eu já disse isso aqui, eu estou recapitulando para que isso fique firme no teu coração e na tua mente. A única vida que não tem princípio é a vida de Deus. E Jesus chama essa vida de vida eterna. É uma vida que não tem começo e não tem fim. É dada àqueles que creem em Cristo Jesus, que amam a Jesus e que seguem os seus mandamentos. Paulo chama isso aí de ganhar a Cristo. Quando Paulo fala de ele deseja ganhar a Cristo, os irmãos poderiam acusá-lo de se achar perfeito, de pensar que ele, Paulo, era igual a Jesus. A fim de rebater este pensamento, ele admite que ainda não conseguiu chegar no patamar de perfeição que Jesus tinha. Por sinal, é impossível ser absolutamente perfeito como Jesus. Todavia, embora essa perfeição absoluta seja impossível, todo crente é chamado a buscá-la. Todos nós, sem exceção, somos chamados a buscar ser perfeitos como Jesus. Essa é a razão do curso que a gente está trazendo aqui, que eu acabei de compartilhar com os irmãos, para a gente mudar e conseguir avançar mais e mais rumo à perfeição. Repito, embora essa perfeição absoluta seja impossível, todos nós devemos almejá-la. É exatamente esta busca que vemos na parte B do versículo 12. Olha a parte B do 12. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A que conquista Paulo se refere? O que é que ele tem em mente quando ele diz isso? A resposta está em 2 Tessalonicenses 2, 13 a 14. Examina comigo, deixa um dedo em Filipenses, avança um pouquinho para 2 Tessalonicenses 13, em especial o versículo 14, onde ele responde essa pergunta. 2 Tessalonicenses 2, 13 a 14. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse ou conquistarem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo se refere a conquistar, é a conquistar a glória do Senhor Jesus Cristo. Explicitamente isso é dito nesse texto. O crente é para buscar, interessante, que é bem ativo, ele não simplesmente recebe, ele busca alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos então, querido, que os crentes não chegam passivamente à ressurreição. Olha só o que ele diz aqui, em 3:11. A conquista é a glória de Cristo. A glória de Cristo é alcançada na ressurreição dentre os mortos. 3:11, volta lá para Filipenses 3:11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Todo o processo de salvação que se inicia na conversão, continua na santificação e culmina na ressurreição dentre os mortos, é um processo ativo, é uma conquista, é uma luta. Observe cuidadosamente o que Paulo nos ensina, eu acabei de ler, para de alguma maneira alcançar a ressurreição
dentre os mortos. Esse é o final do processo descrito nos versículos 10 e 11 do capítulo 3. Para o conhecer, olha comigo, a partir do 10. Para conhecer a Jesus e o poder de sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me a ele com sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É interessante que eu esperaria ler, eu sempre pensei que isso deveria ser para receber a ressurreição. Eu sempre pensei que era assim. Isso não te causa um certo espanto? Deveria causar. Eu sempre imaginei que eu iria receber a ressurreição, mas não é isso que ele diz. É para alcançar a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição, então, é ativa, ao contrário, todo o processo descrito pelo apóstolo é de maneira ativa, é algo que demanda esforço tremendo. É um grande engano imaginar que a salvação é meramente aceitar a Cristo como Salvador, depois vir à igreja de vez em quando, viver uma vida moralmente aceitável, ser voluntário em alguma função e concluir que está salvo. É um grande engano isso aí. É um engano muito comum, por sinal. A salvação que Jesus veio nos oferecer, eu tenho repetido isso inúmeras vezes nesse púlpito, e vou repetir enquanto aqui estiver. A salvação que Jesus veio nos oferecer não é salvação para morrer e ir para o céu. A salvação que Jesus veio nos oferecer não é ser salvo, ser livre de ir para o inferno. Não é isso que Jesus veio oferecer. Jesus veio oferecer salvação do pecado. Ele será chamado Jesus porque salvará, porque tirará o seu povo dos seus pecados. Essa é a salvação que Jesus veio oferecer. O evangelho tem sido muito mal pregado, em grande medida. O que se ouve é que você é salvo. Levanta a mão aí para que você não vá para o inferno. Não é isso que a gente lê nas páginas do Novo Testamento. Você levanta a mão, você aceita Cristo para que você seja salvo do pecado. Ele será chamado Jesus, vai te libertar, vai te salvar, vai te arrancar do teu pecado. É isso que Jesus veio fazer nesse mundo, mudar a nossa vida, aqui e agora. Você mentia, você não mente mais. Você fornicava, você não fornica mais. Você era pornógrafo, você não é mais pornógrafo. Você era fofoqueira, você deixou a fofoca. É isso que Jesus veio fazer aqui. Não é levar para o céu, morrer e ir para o céu, não. Não é isso não. Ser salvo, de acordo com a Bíblia, com o Novo Testamento, não com a tradição que é pregada, mas de acordo com o Novo Testamento, ser salvo é ser liberto do pecado, o que envolve uma luta diária. É a luta pela santificação. Se você não luta para se santificar, provavelmente você foi convertido, ou melhor, convencido do Evangelho, mas não convertido a ele. Todos que passam pela verdadeira conversão, todos que aceitam a Cristo como seu Salvador, se empenham na luta da santificação. Há uma diferença colossal, presta atenção, há uma diferença enorme entre um convertido ao Evangelho e um convencido do Evangelho. O convencido do Evangelho vive confortavelmente com o pecado. O convertido odeia o pecado. Está aqui uma diferença tremenda. Você odeia o pecado? Veja bem o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que você não peca, eu peco, eu erro, eu tropeço. Mas eu odeio o pecado. Eu espero que você odeie também. É uma prova de que você é convertido ao Evangelho. Se você odeia o pecado, você lutará com unhas e dentes contra ele. Nenhum de nós é perfeito, Paulo admite isso, mas eu prossigo para conquistar a ressurreição dentre os mortos, diz ele, Filipenses 3,12. A imagem que temos por trás da expressão prossigo para conquistar na ara
prossigo para alcançar na NVI, é uma imagem de alguém que está numa corrida. Paulo se coloca como se ele fosse um maratonista, um corredor, um velocista, que está empreendendo o máximo esforço para conseguir a medalha de ouro. A medalha de ouro está apresentada no versículo 14, olha comigo, lê comigo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então há um prêmio que eu e você estamos atrás. A medalha de ouro é o prêmio da soberana vocação de ser perfeito, eventualmente como Jesus na ressurreição dentre os mortos. A salvação então é vista como um processo e não como um evento momentâneo. Levantou a mão, não. É um processo que se desenrola nas nossas vidas. Há vários textos que mostram que nós precisamos lutar para obter a totalidade da salvação. Eu queria que a gente desse uma olhada nesse documento aí espiritual que atestam o que eu estou dizendo. Às vezes a Bíblia apresenta a totalidade da salvação como participação no Evangelho. Participação no Evangelho. 1 Coríntios 9, 23 a 27, acompanha comigo. Olha como essa participação, essa vida eterna é ativa. 1 Coríntios 9, 23 a 27. Faço tudo isso por causa do Evangelho, com que objetivo? Para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar, ao contrário, esmurro o meu corpo e faço dele escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Não há passividade nenhuma aqui. Ao contrário, há uma luta permanente que visa ganhar a vida eterna. Essa luta, essa batalha se estende até o final de nossas vidas. Olha o que ele diz. Ao final da vida dele: eu combati o bom combate, eu lutei, eu batalhei, terminei a maratona e guardei a fé, fui fiel até o fim. Então, embora a salvação seja toda do Senhor, Joel diz claramente, a salvação é do Senhor, nós somos salvos pelos méritos de Cristo, é verdade também que há uma luta, há um empenho pessoal, não há passividade não. Aí Jesus me salva, agora está tudo bem, eu vivo como eu quero, eu faço o que eu quero, não. Há um empenho. A Bíblia apresenta a totalidade da salvação com uma batalha na busca por perfeição. É isso que nós vemos aqui em Filipenses 3, 2 a 16. Às vezes, como eu já disse, a totalidade desta salvação é chamada de ganhar a Cristo. Olha só, o próprio nome ganhar envolve uma perda, envolve uma luta. Eu vou ganhar, não está ali simplesmente à minha disposição. Eu tenho que lutar para conseguir ganhar a Cristo. E esse pensamento, ele é mostrado em paridade com Hebreus 3,14. Hebreus 3,14. Participar de Cristo, ganhar a Cristo, Hebreus 3,14, porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Muito ativo. Às vezes a totalidade desta salvação é também chamada de vida eterna, como eu disse ainda há pouco. Agora é curioso que essa vida eterna, ela é uma vida eterna que você toma posse. Olha só 1 Timóteo 6,12. Olha comigo, 1 Timóteo 6,12. Acompanha comigo.
também a linguagem toda de luta: combate o bom combate, toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Aqui eu sou comandado a lutar no combate, a fim de me apossar da vida eterna. Então essa ideia de que a salvação, e principalmente a ideia doutrinária, que embora seja verdadeira, pode ser mal entendida, de que uma vez salvo, para sempre salvo, se você entender de uma forma errada, ela é perigosíssima. Ela é perigosíssima, porque de alguma maneira coloca você confortável. Eu estou salvo. Isso é um engano. A prova de que você entendeu a doutrina corretamente é que você está nessa luta. Essa é a prova verdadeira. Se você não está na luta, você entendeu a doutrina errada. Ninguém é chamado para uma vida de oba-oba. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra diária. Ontem à noite eu estava em um evento só de crente, pastor crente, e eu fui tentado por uma imagem. Eu tive que dizer não aos meus olhos. É diariamente, é uma luta diária. Você entende, meu irmão? Você compreende o que eu estou dizendo? Se você não está nessa batalha, você está enganado. Você está se enganando. Às vezes a totalidade da salvação é também chamada de reino de Deus. Reino de Deus. Olha Lucas 13, 23 a 29, olha como é ativo esta salvação. Lucas 13, 23 a 29. É bom que você sempre tenha a sua fé baseada nas escrituras e não baseado no que eu digo, que aí você está seguro, você está na rocha. Lucas 13, 23 a 29. Senhor, serão poucos os salvos? Perguntaram a Jesus. Ele lhes disse: esforcem-se, olha a palavra, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A linguagem é de batalha, é de luta. Muitos vão tentar, mas não vão conseguir. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, dirá: eu não conheço vocês. Vocês dirão: nós comemos e bebemos, nós tomamos a ceia do Senhor, nós fomos para EBD. Como é isso que tu não nos conheces? Nós éramos membros da primeira igreja batista do Pará. Que conversa é essa que tu não nos conheces? Nós estávamos frequentemente no templo, lá na Assis de Vasconcelos. Como assim tu não nos conheces? Mas eles responderão: não conheço, nem sei de onde são vocês. E está aqui a razão: afastem-se de mim, vocês que praticam o pecado. Não é aquele que tropeça e peca, é aquele que pratica o pecado. Aqueles que vivem na prática do pecado. Os que amam o pecado. Todos nós pecamos, mas o crente não ama o pecado. Ele não é escravo do pecado, ele não se deleita no pecado. Amém, meus irmãos? É muito claro aqui. Ali, disse Jesus, 28, haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Então aqui, a imagem aqui de salvação é o reino de Deus. Note que é um esforço, há uma luta para se obter a salvação. Jesus deixa isso bem claro. Um outro exemplo, Mateus 7, 13 e 14. Texto muito conhecido, alguns aqui sabem decor esse texto. Entrem pela porta estreita,
pois largo é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porém, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna. São poucos os que a encontram. O contraste é gritante. O contraste é gritante. O contraste entre o estilo de vida que luta para ganhar o reino de Deus versus um estilo de vida relaxado, tranquilo, relaxado, mas que leva eventualmente ao inferno. Talvez um dos textos mais curiosos, um dos textos que sempre me deixou perplexo e que talvez deixe você perplexo, eu queria que eu insisto que você se volte para ele, é Mateus 11, 12. Esse texto é um texto curioso. Olha comigo esse texto. Mateus 11, 12. Talvez tu nunca tenhas considerado cuidadosamente esse texto. Observe as palavras da boca de Cristo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O que cargas d'água Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo aqui? Como é que está na tua tradução? Como é que está escrito na tua Bíblia esse texto? O texto paralelo, dá uma olhada no texto paralelo, que a mesma ideia é dita com outras palavras. Lucas 16, 16. Lucas 16, 16 é o texto paralelo. Esse texto paralelo eu penso que lança luz para a gente entender. Lê comigo. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, do tempo de João, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E está aqui o que eu quero. E todo homem se esforça. Todo homem se esforça para entrar nele. O que é que eu vou fazer com esses dois textos aqui? A expressão, agora a interpretação do texto. A expressão a lei e os profetas vigoraram até João, diz respeito à duração do Antigo Testamento. Ou seja, a antiga aliança vigorou até João Batista. Nessa antiga aliança se usava a força física contra os inimigos, como se vê, por exemplo, no caso de Josué, lutando fisicamente contra os habitantes de Canaã. Nesta aliança, o povo de Deus se esforçava fisicamente para entrar no reino dos jebuseus, dos cananeus, dos fariseus, etc. Após 400 anos de silêncio, um novo momento é anunciado por João. É a chegada do reino dos céus ou reino de Deus. Nesse novo reino, nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra potestades e principados nas regiões celestiais, Efésios 6,12. Adicionalmente, neste novo reino, nós lutamos contra nós mesmos, ou para usar a linguagem de Paulo, esmurro o meu próprio corpo. Há uma luta contra Satanás e seus anjos, e há uma luta contra mim mesmo. Ok? Estamos juntos? Eu entro no reino de Deus através de um tremendo esforço espiritual. É isso que ele está dizendo aqui, batalhando contra as tentações de Satanás e as tentações da minha própria carne. Na antiga aliança, os israelitas não deveriam ter nenhuma misericórdia dos cananeus, matando todos eles. Assim também na nova aliança, eu não devo ter misericórdia de mim mesmo, dos meus desejos. Eu não devo ter pena dos meus desejos, amar a minha carne. Eu não devo ter misericórdia de Satanás e seus anjos. Eu estou em guerra, é isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo em Mateus 11, 12 e Lucas 16, 16. Até João Batista a luta era física. Dora em diante a luta é espiritual. Eu não tenho mais inimigo
concreto, tangível. Os meus inimigos é a corte celeste e eu mesmo. Eu sou o meu maior inimigo, meus irmãos. Eu sou mais perigoso do que o diabo. A minha carne me tenta e eu posso me destruir a minha família, envergonhar a igreja pelas minhas próprias tentações. Amém, meus irmãos? Vocês, amém? Não é que isso aconteça. É que vocês compreendam o que Jesus está dizendo. O reino é tomado pela força. E você que está engajado nessa batalha, você é do reino. É a marca que você é do reino. Você é de Deus. Você foi convertido. Você está caminhando para o céu. Amém. Na nova aliança, repetindo, eu não tenho nenhuma misericórdia de Satanás e dos meus próprios desejos, negando todos eles. Nós já vimos que Paulo se referiu à negação de seus próprios desejos, negação de suas vontades, negação dos seus próprios planos, nesse contexto em Filipenses 3:10, onde ele fala da comunhão dos seus sofrimentos. Aqueles que estavam aqui, se eu não me engano, 2 ou 3 domingos atrás, quando nós trabalhamos esse texto, nós vimos o que é a comunhão dos sofrimentos. Eu também sempre interpretei errado esse texto. Todas as vezes que eu ouvia que Paulo queria experimentar a comunhão dos sofrimentos, eu pensava que era sofrer fisicamente, como Jesus sofreu na cruz, não é isso. O sofrimento de Cristo que Paulo queria participar, é que ele sofreu quando foi tentado. Todas as vezes que Jesus disse não para si mesmo, houve um sofrimento. Quando Maria disse, para de brincar, entra na casa, ele teve que se negar a si mesmo. Há um sofrimento nisso. Todas as vezes que eu digo não para mim, é um sofrimento. Comunhão do sofrimento de Cristo é eu viver como Jesus, dizendo não para mim. Amém? Dito tudo isso, nós passamos a entender que a busca da perfeição, o prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, envolve necessariamente uma luta. Longe de qualquer passividade, eu preciso me empenhar tal qual um maratonista. A nossa mentalidade nesta batalha demanda de nós um esquecimento, abre aspas, das coisas que para trás ficam, e um avanço para as que estão diante de nós, Filipenses 3:13. O que significa isso? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Qual é o sentido disso aqui? Existem 2 pontos envolvidos neste pensamento. O primeiro é negativo. Quando eu lhe diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, ele está dizendo, eu não fico me remoendo de coisas erradas, de pecados que eu cometi, de falhas. Eu não fico parado. Eu recebo às vezes pessoas que vêm conversar comigo, que estão atoladas em alguma coisa atrás. Pastor, eu não consigo me perdoar, porque eu cometi um aborto, porque eu fiz isso. Isso, minha irmã, você já se arrependeu, já pediu perdão, acabou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O seu pecado, você confessou o seu pecado, se arrependeu, não fique remoendo esse tipo de coisa. Esqueça, a palavra do Senhor diz, você foi perdoado, você foi purificado, 1 João 9. Você é como uma virgem santa diante do Senhor, o que quer que você tenha cometido. É isso que ele quer dizer em primeiro plano, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porém, não apenas isso. Talvez você já soubesse desse aspecto, mas há um aspecto positivo também aqui. Quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para frente, eu não devo meditar também nas coisas boas que eu já fiz. O que quer que eu tenha feito para o Senhor é passado. Eu não devo me gloriar no trabalho que eu fiz para o Senhor, na campanha evangelística, que eu fui voluntário aqui e ali. A gente deve correr a corrida com uma cortina por trás de nós.
É assim a corrida cristã. Nós temos uma cortina, um véu por trás de nós. Não apenas as coisas ruins, esqueceram, mas as coisas boas. Eu acho que eu não fiz nada ainda para o Senhor. É assim que o servo tem que pensar. Todo o trabalho que você faz para o Senhor, todo o empenho, todo o voluntariado, toda a oferta que você dá, você não fica meditando nisso, não, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu vou para frente, eu marcho à frente para o alvo. Eu preciso avançar para novas conquistas de pecado. Eu preciso praticar melhores obras. Erros e acertos devem ser esquecidos e novas conquistas devem ser buscadas. Devemos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais perfeitos. É esse o sentido aqui. Aí traz a palavra perfeito em outro sentido, já no finalzinho do texto. Olha comigo, 3, 15 e 16. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui no versículo 15, Paulo usa a palavra perfeito no sentido diferente. Por sinal, a NVI não traduz como perfeito, embora a palavra grega seja a mesma. Ele disse lá no 12, eu não sou perfeito. Aqui ele diz, nós que somos perfeitos. Pode confundir você, a palavra grega é igual, mas o sentido muda. A NVI traduz adequadamente como maduros. Nós que somos maduros. Somente um bebê espiritual não compreende a luta na busca pela perfeição. Um cristão maduro entende perfeitamente que a vida cristã é uma batalha contra o diabo e contra si mesmo. Os que são maduros compreendem isso. Os que são maduros sabem que você é chamado para a luta. Eu sou chamado para a luta e eu estou nela. Finalmente, os crentes maduros devem obedecer à verdade que estão crescentemente aprendendo. Precisamos colocar em prática, andar de acordo com o que nós já alcançamos, versículo 16. Precisamos colocar, nós ouvimos a palavra, lemos a Bíblia e precisamos praticar a palavra. Nós não devemos apenas encher a nossa cabeça de teologia e não ter um reflexo prático na minha vida. Isso é uma das grandes tragédias de muita gente que estuda em seminário. Tem um conhecimento intelectual enorme, sabe de muita doutrina, conhece a diferença entre supralapsarianismo, infralapsarianismo, sabe um bocado de doutrina, e a vida é podre, não adianta nada esse conhecimento intelectual. Nós devemos andar de acordo com o que nós já aprendemos. Você sabe, isso aqui está totalmente fora. Você sabia que a esmagadora maioria dos mártires no 2º e 3º século eram pessoas simples? Eram pessoas simples. A massa dos cristãos que se converteu no começo da igreja, 2º e 3º século, que foi para a fogueira, eram pessoas ignorantes, pessoas que não sabiam ler e escrever, mas a vida era santa. A vida deles era uma vida santa. Eles enfrentavam os leões por causa de Jesus. Uma pessoa que tinha mais fé do que eu. Eu me pergunto, se eu tivesse que enfrentar o que os mártires enfrentavam, será que eu não ia tremer? Será que eu não ia me sujar todo? Então, a vida cristã não é apenas você encher a cabeça de informação e sabendo mais e mais e não aplicar. Vivamos de acordo com o que já alcançamos, versículo 17. A esmagadora maioria de nós busca perfeição física. Presta atenção que eu estou terminando. Nenhum de nós aceitaria que uma doença se instalasse em nosso corpo. A prova disso é que tão logo sabemos de uma doença, nos preocupamos em tomar um remédio, ir ao médico, buscar a cura física. Nós não nos conformamos com qualquer enfermidade que nos ameace. Porque nós agimos assim porque nós valorizamos a vida física.
De igual maneira, não devemos aceitar que qualquer pecado se instale nas nossas almas. Devemos lutar com unhas e dentes, sem jamais nos conformar com iniquidades em nossos corações. A batalha deve ser renhida contra qualquer pecado que ameace a nossa ressurreição. Somos chamados a prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo buscava essa perfeição, você e eu devemos almejá-la também, em nome de Cristo, o Senhor. Amém.